Bom dia, queridos. Eu estou passando aqui hoje para trazer uma palavra muito séria para todos nós. E eu gostaria de pedir que todos vocês que ouvissem, que compartilhassem essa palavra. Em 1986, o grande profeta americano chamado David Wilkerson, um homem de Deus, um homem realmente de oração, um homem que tinha uma visão extraordinária do mundo espiritual, ele profetizou sobre um vírus que viria sobre o mundo e queria abalar a economia do mundo e que ia fazer com que as igrejas ficassem fechadas. Ele diz, inclusive, que Nova York seria abalada como nunca foi em todos os tempos. A profecia dele se cumpriu literalmente agora nos tempos de coronavírus. E na visão que ele teve, Deus deu uma direção para que o povo se arrependesse, clamasse, botasse a cara no pó, para poder efetivamente clamar e pedir a Deus misericórdia, uma intervenção de Deus para que essa situação fosse transformada. Queridos, o mundo está vivendo cada vez mais no pecado, o pecado tem se tornado uma prática livre, as pessoas, além de pecarem, elas estão afrontando a palavra de Deus, eles se levantam contra a palavra de Deus e contra aqueles que querem andar na vontade de Deus. Estamos vivendo cada vez mais a situação em que Jesus fala sobre os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra. Eu creio que esta situação do coronavírus, ela é uma situação natural, é um vírus que está se propagando, mas eu não tenho dúvida de que Deus está também sinalizando para a humanidade que é tempo de arrependimento. Mas agora eu quero dizer a vocês, meus queridos, que esse pecado ao qual me refiro não diz respeito somente aos não cristãos, não diz respeito somente àqueles que não são crentes, porque o pecado está dentro da própria igreja, irmãos. Tem muita gente vivendo na igreja, vivendo normalmente, participando dos cultos, mas vivendo com pecados escondidos, pecados de moralidade, pecados de traição, pecados de briga entre marido e mulher, pais e filhos, pecados, pessoas que estão vivendo como ímpios, com um discurso, com aparência de crentes. Então, meus queridos, Deus é um Deus misericordioso. Se nós clamarmos a Ele, se nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus vai intervir, vai botar a sua mão sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa nação brasileira. O presidente convocou domingo como um dia de jejum e oração. Nós vamos fazer, acho super importante, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, não pode ser somente um dia, não pode ser somente um momento em que a nação toda se reúne. Nós precisamos botar a cara no pó e precisamos nos humilhar perante Deus e orar como segundo Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Vejam como Deus está dizendo com quem está a chave da bênção. Não é com os ímpios, irmãos, é a igreja que tem essa responsabilidade de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos e orar a Deus por misericórdia, por graça, por perdão, para que o Senhor venha abençoar, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo como o povo de Israel no deserto. E Deus é aquele que pode trazer o maná para nos sustentar nesse tempo de crise. Mas nós precisamos encarar isso da maneira correta. Isto não é simplesmente um vírus que foi espalhado, de maneira natural. Não importa se isso foi produzido em laboratório, se isso de fato foi feito para abalar a economia do mundo, não importa se isso foi feito para que a China tenha mais poder e possa ter hegemonia no mundo. Queridos, não importa qual seja a situação, o fato é que se nós
clamarmos a Deus, Deus vai se inclinar para nós e Ele vai levar para longe a praga de gafanhotos, Ele vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra, e aí os seus ouvidos estarão abertos para a oração que nós fizemos como povo de Deus. Então, meus queridos, cada um pedindo por si mesmo, refletindo, olhando para dentro de si, vendo qual é a área da sua vida que precisa confessar diante de Deus, porque este é o único caminho, irmãos, para que Deus se incline para nós e nos dê graça. Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo no princípio de dores, isso é um antigosto do que vai acontecer na grande tribulação, mas se nós ainda estamos aqui na terra, o nosso propósito, o nosso chamado é estar à frente, conduzindo a nação, pedindo a Deus e se arrependendo perante Deus e pedindo que Ele possa agir para com o nosso povo com misericórdia, com graça e com perdão. Eu te agradeço, meu querido, se você puder levar esta palavra para todo mundo. Amanhã, no culto das 10 horas, quando estivermos celebrando a ceia, nós faremos um momento de arrependimento de pecados, juntamente, coletivamente, vamos fazer um clamor. Então você que é da Igreja Palavra Viva, participe do nosso culto online, que vai ser transmitido pelas mídias sociais da Igreja Palavra Viva e também por esse canal aqui do Instagram, do meu canal. Mas se você não é da nossa igreja, mas gostaria de participar deste clamor, você é meu convidado, será um prazer ter a você também. Vamos dar as mãos e vamos nos humilhar perante Deus e pedir a misericórdia dele para o Brasil e também para as nações do mundo. Amém? Deus abençoe a todos vocês.